Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e hoje eu vou trazer para vocês uma aula bem raiz. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a resolução de 10 questões envolvendo potenciação. Vamos começar então por uma questão bem simples. Essa questão ela pede para a gente calcular o valor dessa expressão. Veja que aqui eu tenho uma expressão que tem 3 potências. Eu posso fazer o cálculo dessas potências aqui dentro da conta, ou eu posso fazer esse cálculo separado. É como eu prefiro. Então eu vou fazer esse cálculo das potências aqui separado. A primeira é 2 elevado a 3. Então vamos marcar aqui 2 elevado a 3 e vamos calcular. 2 elevado a 3 nós sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado disso é 8. A próxima potência é menos 2 elevado a 4. Fazendo essa conta, você sabe que vai fazer o jogo de sinal 4 vezes. Você vai multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Se você quiser ir para o resultado direto, fique à vontade. Jogo de sinal aqui dá positivo, você tem 4 sinais, eu já mostrei isso na aula anterior que eu fiz sobre potências. Isso daqui vai dar positivo, vai dar 16. E por último nós temos menos 2 elevado a 5 aqui em parênteses, então vamos calcular menos 2 elevado a 5. Você já deve ter uma ideia de quanto isso vai dar. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. O sinal de multiplicação aqui não é obrigatório, né? Fazendo conta aqui, 5 sinais vai dar negativo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Aqui uma questão com todos os detalhes, deu menos 32. Vamos então fazer as contas aqui. Vejam só. 2 elevado a 3 deu 8. Então, eu vou escrever 8 mais. É importante que os valores que estão em parênteses, eu coloque ainda em parênteses. Quando for positivo, eu não vou ter problema. Mas quando for negativo, eu posso ter problema se eu já quiser tirar dos parênteses. Então, vamos deixar em parênteses. Ó. Menos 2 elevado a 4 deu positivo, deu 16. E menos 2 elevado a 5, aqui ó, sinal de menos antes, menos 2 elevado a 5 deu menos 32. Então, essa é a nossa conta já com os valores substituídos. O importante dessa conta aqui realmente é essa arrumação, essa organização que a gente faz para tirar os parênteses depois de as respostas estarem construídas. É muito comum que o aluno ele erre esse tipo de conta porque ele errou na hora de substituir aqui, porque ele tirou parênteses de forma errada, porque ele esqueceu de fazer um jogo de sinal. Então, se você coloca os parênteses e substitui os números ali dentro, você não vai errar isso daqui nunca. Agora, a gente tira os parênteses. Ó, 8, vou escrever aqui na frente, 8, jogo de sinal aqui, ó, mais por mais dá mais 16. Jogo de sinal aqui, ó, menos por menos também dá mais. 8 mais 16 e mais 32. 8 mais 16 é 24. 24 mais 32. Todo mundo aqui é positivo. Basta somar. 24 mais 32 dá 56. Então, 56 é o resultado dessa primeira conta, desse primeiro problema que a gente resolveu aqui. Questão de número 2. Aqui eu pedi para você calcular de novo o valor de uma expressão. Diferente da anterior, nessa daqui eu tenho um problema onde os números têm vírgula. Eu tenho números decimais nas potências. Nossos primeiros problemas aí vão ser para calcular o valor de expressões. O que é que eu vou fazer então? A maneira ideal de você resolver isso é você transformando em fração. Fica mais simples de você resolver transformando em fração. Mas vamos evitar então as frações e vamos multiplicar isso daqui sem considerar a fração.
Vamos fazer conta aqui, ó. 0,2 elevado a 4, nós sabemos que é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 e vezes de novo 0,2. Aqui basta que eu multiplique a base por ela mesma 4 vezes, como está indicado aqui no expoente. Bom, gente, eu não preciso fazer essa multiplicação assim, vejam só. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Bom, beleza, 16. Mas e essas vírgulas aqui? Eu faço o quê? Eu preciso entender que quando eu multiplico esses números aqui, eu vou ter 4 casas da vírgula. Por quê? Porque depois da vírgula, quando eu observo aqui, ó, eu tenho uma casa, que é esse 2, depois outra casa, o mesmo número 2, outra casa e outra casa. Eu tenho 4 casas. E aí você vai dizer, e como que eu vou entender como representar essas 4 casas? Se deu só 16, você vai escrever da seguinte forma. Como deu 16, você escreve 0, vírgula. Aí 0, 0, 16. As casas anteriores elas vão ser 0. E aqui você tem as 4 casas representadas. Isso daqui vale para qualquer multiplicação. Vou mostrar também isso aqui, ó, 0,1 elevado a 3. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Esses parênteses que eu coloquei aqui em cima, eles não são obrigatórios, tá? Então, aqui embaixo vocês viram que eu não coloquei. Olha o que acontece quando eu multiplico. Se eu multiplicar só o que interessa aqui, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1, né? Dá 1. Só que eu tenho quantas casas decimais? 1, 2, 3. E agora, como que eu faço? Dá 1 e eu tenho 3 casas. Então, eu tenho 0, vírgula, e agora eu tenho 3 casas. Ó. Nessas 3 casas, só tenho 1. Então, eu vou precisar escrever assim, ó, 3 casas e colocando 1. Aqui eu escrevi 4 casas, colocando o 16. Ou seja, o 16 já estava incluso nas 4 casas. Bom, se você entendeu isso, o que é que eu preciso fazer agora? Preciso fazer a subtração. Então, 0,2 elevado a 4 me deu 0,0016. E aí eu vou diminuir, né? Aqui é simples, eu não tenho sinal nem nada. Então, 0,0016, nem preciso me preocupar. Se eu colocar nos parênteses, depois eu vou simplesmente tirar. Não vai ter complicação nenhuma nesse caso. Então, 0,0016 menos o outro resultado, 0,001. E aí você vai dizer, e agora, como que eu subtraio isso? Para subtrair isso, você coloca vírgula abaixo de vírgula. Tá bom? Bem simples aí, vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos dar uma olhada aqui e pegar o resultado. Qual desses números é maior? Você tem dúvida de qual deles é maior? Bom, se você tem dúvida, talvez isso seja bem razoável, pelo seguinte, esse número tem 4 casas decimais e esse daqui só tem 3. O que é que você faz então? Acrescenta um 0 nesse número e você vai matar a sua dúvida. Quando você acrescentar um 0 aqui no final, você sabe que pode fazer isso, né? Você já estudou adição e subtração de números decimais no 6º ano. Então, se você acrescentar um 0 aqui, ó, você vai ver que esse número fica, vamos esquecer os zeros antes, ele fica 10 e esse fica 16. Então, dá para subtrair e o maior tá óbvio, né? Qual é? Então, aqui você arma a subtração, ó, se você precisar, eu acredito que você não precisa. 0,0016, 0,0010 e aí você subtrai, né? Não tem o que fazer realmente. 0,0016 tira 10, fica 6 aqui, né? Então, esse é o resultado da minha subtração, 0,0006. Ou se você preferir, não sei se é o caso, deixa isso em fração. Vocês viram aí recentemente, né, como transforma um decimal em fração. Nesse caso eu teria 6 sobre 10.000, aqui eu tenho 4 casas. E aí bastaria simplificar
teria 3 sobre 5.000. Mas aí o nosso resultado é esse aqui, um númerozinho decimal bonitinho. Ou feio, né? Porque é um número bem esquisito. Esse é o nosso resultado. Vamos ver outra questão? Outra expressão eu tenho aqui. Eu quero que você calcule o valor de 2 elevado a menos 3 mais 3 elevado a menos 2. Potência de expoente negativo. Um dos assuntos, né, que é novidade aí pra gente. Eu mostrei isso na primeira aula, onde eu fiz todo o conceito de potências. Eu expliquei lá para vocês as propriedades, as consequências da definição de potências, algumas consequências das propriedades. Essa aula está bem completinha aí, é só você dar uma conferida no canal, ela está aí. Eu acredito que vocês já viram. Bom, vamos dar uma olhada então como resolver isso. Como que eu resolvo uma potência de expoente negativo? Primeira coisa, eu inverto a base. E aí, quando eu inverto essa base, o expoente ele se torna positivo. Então, aqui, ó, 2 elevado a menos 3, você lembra que tem um 1 aqui embaixo, né? Então, você vai inverter essa base. Quando você inverter esse 2 sobre 1, ele vai ficar 1 sobre 2, né? E aí, você tem 1 sobre 2 e o expoente ele se torna positivo, se torna 3. Mesma coisa aqui, aí você coloca o sinal de mais. O que é que eu tenho aqui? Ó? Abaixo do 3 eu tenho 1. Então, eu vou inverter essa base, 3 sobre 1. Quando eu inverter, vai ficar 1 sobre 3. Inverti a base, o expoente, que está 2 negativo, ele vai se tornar 2 positivo. E aí eu resolvo isso. E aí vou resolver sem muito charme. Vejam só, a primeira e mais a segunda. Como que eu resolvo isso? Ó, 1 vezes 1 vezes 1. É 1 elevado a 3, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, aqui eu tenho resolvido. Mesma coisa, ó. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, dá 1. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, dá 9. Pronto, basta somar então isso daqui e eu tenho o resultado da minha expressão. Como que eu somo isso daqui? Bom, tem duas maneiras fáceis aí. Uma delas é tirando o MMC, né? Você tira o MMC de 8 e 9, dá 72. E aí depois você divide 72 por 8, dá 9, multiplica pelo de cima, divide 72 por 9, dá 8, multiplica pelo de cima, e soma os resultados. Bom, eu vou comentar isso na sequência. Uma outra maneira que é fácil de você resolver quando você tem soma de duas frações é a seguinte. Multiplica aqui, ó, os denominadores. Então, multiplico 8 vezes 9 dá 72. E aí eu escrevo aqui no denominador. Multipliquei, preste atenção, multipliquei e escrevo no denominador. Pronto, 8 vezes 9, 72, está ali. E para achar o numerador, como que você faz? Você multiplica cruzado aqui, ó. 1 vezes 9, ó, 1 vezes 9 dá 9, né? Então, multipliquei, isso daqui deu 9. Olha o sinal ali, é mais, então vou fazer, ó, 8 vezes 1 dá 8, e vou somar, porque aqui é mais, então 8 vezes 1 dá 8, então 9 mais 8. Isso daqui vai me dar 17 sobre 72. Bom, se eu tivesse tirado o MMC, que é a maneira padrão, praticamente todo mundo faz tirando o MMC, o que é que eu teria? Atenção aqui, ó. O MMC de 8 e de 9 você tira, é fácil, dá 72. 72 dividido por 8 dá 9, 9 vezes 1 é 9, tá aqui. 72 dividido por 9 é 8, 8 vezes 1 é 8, tá aqui. Bom, somo, 9 mais 8 é 17, 17 sobre 72. Esse então é o resultado aí da minha expressão. Mais uma questão aqui. Nessa questão eu pedi para você calcular o valor dessa expressão que você vê aí. Outra questão bem tranquila de potenciação para a gente esquentar um pouquinho aqui. Bom, vamos aos detalhes. Nós vimos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, menos 1 elevado a zero é um número elevado a zero e todo número elevado a zero é igual a 1. Então, isso daqui dá 1. Aqui, ó. Observa que eu tenho uma divisão, né?
Então essa divisão é tranquila. E depois ali eu nem tenho parênteses, está soltinho ali, eu tenho 2 elevado a 4. Vou colocar aqui o resultado disso direto, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Pensou aí, né? Dá 16, né? Pronto, então vamos para os resultados aqui, olha só. Menos 1 elevado a 0, a gente viu, todo número elevado a 0 dá 1. Como que eu faço essa divisão aqui? Eu tenho que fazer o jogo desses 3 sinais, gente, ó. Mais por menos. E aí? Dá mais, né? Então, mais. E vou fazer a divisão. 6 dividido por 2 é quanto? 3. Menos, ali tem menos já. Atenção, ó, tem que ter cuidado com isso. A gente, quando faz essa conta aqui, esse 2 elevado a 4, ele não está em parênteses, tá? Isso daqui pode enganar muita gente. Muita gente mesmo. Então, esse 2 elevado a 4, ele não está em parênteses. Se ele tivesse em parênteses assim, ó, menos 2 elevado a 4, eu resolvia de um jeito e tal, né? Então, imagine que fosse o caso. Então, vamos supor que eu tivesse um mais ali, um menos aqui e tal, eu ia resolver de um jeito. Não é o caso. Então, aqui o que é que eu faço? Eu coloco o menos, ó, esse menos que está antes. Esse menos, ele faz parte do resultado. Ele não faz parte da base. É importante que você entenda isso. Então, eu estou vendo ali o menos, não queira achar que esse menos vai ser trocado por um mais e eu vou ficar com mais 16. Não, de jeito nenhum. Esse menos é do resultado, não é da base. Então, aqui menos 16. Beleza? Vou fazer conta aqui, ó. Fazendo em 2 momentos, eu tenho positivo dá 4, é 1 mais 3, né? Dá 4. Positivo dá 4. Negativo, 16. Então, eu tenho 4 para tirar 16. Dá quanto? Menos, né? O sinal do maior, e você diminui. 16 tira 4, fica 12. Então, esse é o resultado aqui, menos 12. Alternativa B. Mais um problema aqui, então, para a gente brincar, essa questão bem interessante, tá? Ela diz, somando-se 30% ao quadrado com 40% ao quadrado, obtemos uma fração equivalente a... Bom, quando eu somo isso daqui, né, 30% ao quadrado com 40% ao quadrado, que fração dessas vai dar? Eu não estou sugerindo nada aqui. Vamos ver isso daqui. Nós sabemos que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, né? Então, eu estou fazendo 30 sobre 100, que é 30% ao quadrado. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu fazer, simplificando aqui, ó. Cancelo esse zero de cima com esse zero de baixo. E eu tenho 3 décimos ao quadrado. O que é que dá 3 décimos ao quadrado? 3 vezes 3 dá 9. E 10 vezes 10 dá 100. Então, 30% ao quadrado é igual a 9%, certo? Agora, vamos ver 40% ao quadrado. 40% ao quadrado é a mesma coisa que 4 décimos. Eu posso simplificar isso daqui, ó. 4 décimos, né? 4 décimos ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. 10 ao quadrado é 10 vezes 10 dá 100. Então, eu tenho 16%. Ou seja, 40% ao quadrado dá 16%. É estranho isso, né? Fica atento, essas continhas podem enrolar a gente aí com muita facilidade. Bom, o que eu quero então? Eu quero a soma disso. Ou seja, eu quero saber quanto é 9% mais 16%. Bom, como o denominador é igual, eu posso repetir um 100 só. E somar 9 mais 16 dá 25, 25%. Bom, não tenho essa alternativa, obviamente. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né? Então, simplificando isso, dá uma olhada aí, ó, dá para simplificar grandão aqui por 25. Então, simplificando isso por 25, você tem 1 sobre 4, né? E aí, 1 sobre 4, alternativa B, é o resultado, então, dessa soma, ou seja,
é uma fração que representa essa soma de quadrados de porcentagens aqui. Mais uma questão aqui, essa bem interessante, ela diz: considere as 3 sentenças abaixo e as propriedades da potenciação. Vou destacar isso daqui. Nós vamos utilizar as propriedades da potenciação. Essas são as 3 afirmações, as 3 sentenças, e aí a gente vai julgar o que é que ocorre aqui. Bom, vamos dar uma olhada então o que é que eu tenho aqui. Vamos começar pela primeira. Você pode analisar da frente para trás ou de trás para frente. Depende de como está seu nível de matemática ou como está seu nível de entendimento daquelas propriedades. Bom, olha aqui comigo então o seguinte. Aqui no expoente, 2 elevado a x mais 3. Aqui no expoente eu tenho uma soma, né? Se eu tenho uma soma, o que é que significa isso? Tem uma propriedade da potenciação que diz que a gente soma os expoentes. Você vai precisar lembrar qual é essa propriedade. Qual é a propriedade que diz que soma os expoentes? Para eu somar os expoentes, lembra aí, eu preciso ter uma multiplicação de potências com a mesma base. Então, se eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, assim, 2 elevado a x e 2 elevado a 3, mesma base, que a base é 2. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso somar esses expoentes e aí eu tenho isso daqui. Ou seja, se eu tiver 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, como eu tenho aqui, eu posso repetir uma única base, que é o 2, e somar os expoentes. Então, essa primeira está certinha aí. Então, a primeira está aprovada. Essa 1 de certeza é verdadeira. Vamos dar uma olhada então nessa segunda. Olha só, o que é que eu tenho nessa segunda? Eu tenho 25 elevado a x ali para começar. 25 elevado a x. Aí vamos entender isso. Veja que inicialmente eu tenho 25 e depois eu tenho 5 só, né? Isso quer dizer que esse 25 foi transformado. Como que eu transformo esse 25? Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Já no finalzinho lá da aula, como que a gente transforma um número em potência ou em um produto de potência, né? 25 dá por 5, que dá 5. E 5 vai dar por 5 de novo, que dá 1. Então, 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Então, eu posso transformar esse 25 elevado a x assim. Aqui eu vou ter o 25 elevado a x. Só que esse 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Então, eu tenho 5 elevado a 2, que é o 25, elevado a x. Bom, isso daqui desse jeito virou potência de potência, lembra? Potência de potência é quando eu tenho uma potência e essa potência tem um outro expoente. O que é que eu posso fazer então? Eu posso multiplicar os expoentes. Então, multiplicando os expoentes, eu tenho 5, que é a base, e aqui, 2 vezes x, é 2x. Pronto, então 5 elevado a 2x é a mesma coisa que está aqui, né? Então, essa daqui também está certinha. E aí, de certeza, essa 3 é falsa. Vamos entender por quê. As propriedades da potenciação, eu mostrei isso para vocês na outra aula. Vale a pena ver aquele vídeo com um certo cuidado. E como eu disse lá no final, né? Aquelas propriedades vale a pena a gente ver e depois rever. Porque tem muita coisa ali que vai passar batido na primeira vez, tá, gente? Eu sei que é um material grande, mas é uma aula essencial para você que precisa de repente entender esse conteúdo com todos os detalhes que ele tem. Então vejam só, eu disse que as propriedades da potenciação elas só são aplicadas quando a gente tem multiplicação ou divisão. E, de forma especial, quando a multiplicação ou a divisão elas têm o mesmo expoente ou a mesma base. Então, eu nunca vou usar uma propriedade
se eu tiver soma ou subtração de potências. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma confusão. Eu tenho 2 elevado a x e 3 elevado a x. Estou somando isso e está dando 5 elevado a x. Nunca que isso daqui vai ser verdade. Vou mostrar um exemplo aí para vocês, um exemplo aleatório. Por exemplo, se você pegar 2 elevado a 1 e depois você pegar o 3 elevado a 1, isso daqui dá 5 elevado a 1. Perfeito, né? Então, você olha para esse exemplo, ó, e aí você diz, nossa, a propriedade é verdadeira. Porque se eu usar x igual a 1, dá certo. 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado a 1 dá 3, 5 elevado a 1 dá 5, que é a mesma coisa que deu aqui. Agora, vamos trocar esse x por um outro expoente. Por exemplo, 2 elevado a 3, sei lá, mais 3 elevado a 3. E agora, nós queremos que isso daqui dê 5 elevado a 3. E aí, dá certo? Pensa comigo. 2 elevado a 3, você viu aí algumas vezes, é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 3 elevado a 3, você sabe também, é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Você sabe quanto é 8 mais 27. Agora, eu vou te dizer quanto é 5 elevado a 3. É 125. É 5 vezes 5 vezes 5. E aí, 8 mais 27 é igual a 125? E aí, é igual? Não é, né? É diferente. Então, a propriedade, ela vale, por exemplo, quando o x é igual a 1. Mas aí ela não vale para qualquer x. Ou seja, essa 3 é falsa. De fato, somente a 3 é falsa, né? Então, a alternativa é. Mais uma questão bem interessante aqui. Essa questão diz que a Paula escreveu essa soma que você está vendo aí, ó. 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 3. E aí, se você entende ali, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, 3 elevado a 6, até 3 elevado a 2016. Bom, ela escreveu essa soma inteira. E o que é que a questão pergunta? A questão diz que ao somar toda essa coisa aí, o algarismo das unidades que se obtém é. Eu acredito que essa deve ser uma questão ou das provas anteriores da OBMEP ou de algum banco de questões da OBMEP, tá? Não tenho certeza, mas eu acredito que deve ser. Eu não sei se eu vou confirmar isso para vocês antes de editar o vídeo, mas tudo indica que sim. Vamos ver então, vamos entender como que a gente resolve então a questão desse tipo. Vejam só, nesse tipo de questão eu preciso analisar qual é o padrão aqui. Primeiro, que eu não quero o resultado, eu quero somente o algarismo das unidades. Ou seja, eu só quero saber quanto é o último algarismo dessa soma aqui. Até porque é impossível, né, assim, no braço você calcular essa soma aí. Eu imagino que 3 elevado a 2016 deve dar, sei lá, alguns milhões de algarismos, provavelmente, na multiplicação. Então, muita coisa para você fazer. Provavelmente você ficaria um ano, ou sei lá, tentando encontrar o valor dessa soma. O que é que eu tenho aqui? Já que eu preciso só do algarismo das unidades, ou seja, eu preciso só do último algarismo da soma, então vou me preocupar somente com o último algarismo, e aí eu vou me preocupar com o último algarismo de cada número desse. Vou fazer aqui uma sequência para a gente entender, veja só. 3 elevado a 1 é 3, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 3 elevado a 2 a gente sabe, 3 vezes 3 dá 9. 3 elevado a 3, aí fica atento aqui, ó, 3 elevado a 3 é 27, né? Só estou interessado no último algarismo, então vou colocar aqui só 7. 3 elevado a 4 é 81. E aí eu estou interessado no último algarismo só, então eu vou escrever só 1. Vou trocar então esse sinal de igualdade por um sinal de congruência, que é mais interessante da gente usar aqui.
Então, eu nem vou usar todo o sentido matemático que isso daqui tem, mas é como se isso daqui fosse congruente a 1 módulo 10, porque eu estou interessado no último algarismo só, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Se você usa o sinal de igualdade aqui, você não vai se perder, não. Então, 3 elevado a 1 tem o último algarismo 3, 3 elevado a 2 vai ter o último algarismo 9, 3 elevado a 3 vai ter o último algarismo 7, 3 elevado a 4 vai ter o último algarismo 1, porque 3 elevado a 4 é 81. E agora é importante que você não se perca nas contas pelo seguinte, o que é que acontece quando eu vou calcular 3 elevado a 5? Quando eu vou calcular 3 elevado a 5, eu nada mais vou fazer que calcular, por exemplo, 3 elevado a 4 vezes 3, né? Porque 3 elevado a 5 é exatamente o resultado anterior vezes 3. Só que o resultado anterior termina em 1. E aí, quando eu pego esse 1 e multiplico por 3, então esse resultado aqui, ó, ele vai terminar em 3. Vai acontecer a mesma coisa, por exemplo, quando eu for fazer 3 elevado a 6. O que é 3 elevado a 6? É o resultado anterior, que é 3 elevado a 5, vezes 3. O resultado anterior terminava em 3. Quando eu pego esse 3 e multiplico por 3, vai dar 9. Perceberam que está repetindo? Quando eu fizer 3 elevado a 7, acontece a mesma coisa. Quer dizer, eu vou pegar o resultado anterior, que foi 9, e vou multiplicar por 3, porque 3 elevado a 7 é justamente 3 elevado a 6, que foi o resultado anterior, vezes 3. E aí, quando eu pegar esse resultado 9, que multiplicar por 3, ele dá 27. Então, ele vai ser congruente, né? Eu estou esquecendo de colocar o outro tracinho aqui. Ele vai ser congruente a 7. Se eu pego 3 elevado a 8, é a última que eu vou fazer. Isso daqui vai ser 3 elevado a 7 vezes 3. E aí 3 elevado a 7 vezes 3 vai ter 7 no final aqui, vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. Termina em 1. Bom, se você quiser calcular, você vai ter uma ideia do que eu estou falando aqui, talvez com mais sentido. Eu não sei, eu não penso que vai dar mais sentido de verdade. Eu penso que se você quer só o último algarismo, essa já é uma boa ideia para você compreender então esse último algarismo. Bom, nesse caso então o que é que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, como isso daqui vai se repetir, eu vou ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu não sei se você vai compreender com naturalidade isso, mas veja só. A minha conta está repetindo de 4 em 4 e ela sempre para num múltiplo de 4. No múltiplo de 4 eu me refiro ao expoente. 4, depois 8, depois ela vai repetir essa sequência até 12, depois ela vai repetir essa sequência até 16, depois até 20, de 4 em 4. Vamos então analisar o que é que dá essa soma aqui, porque como eu estou interessado só no algarismo das unidades, vamos ver quanto dá essa soma. 3 mais 9 mais 7 mais 1, veja só, 3 mais 9 é 12, 12 mais 7 é 19, mais 1, 20, termina em 0. 3 mais 9 mais 7 mais 1 também vai terminar em 0. Ou seja, isso daqui toda vez vai terminar em 0, porque dá 20, né, essa soma. Então, quando eu somo esses 4, sempre vai terminar em 0, e isso daqui é muito bom. Bom, eu tenho sempre de 4 em 4, e aí qual é o detalhe? O detalhe é eu entender onde isso termina. Isso daqui termina em 2016. Quando eu termino lá no 2016, em que lugar então aqui eu estou? Porque se eu estiver no primeiro, eu terminei em 3, e aí a resposta é 3. Se eu tiver, por exemplo, no segundo, se esse 2016 ele cai no segundo termo, aí eu tenho 3 mais 9 dá 12, e aí a resposta é 2, eu não tenho aqui. Se eu terminar no terceiro, eu tenho 3 mais 9, 12, 12 mais 7, 19, e aí o final é 9. E se eu terminar no último, né, se esse 2016 for o último, então o final é 0 e a minha resposta é 0. Onde é que eu termino então? Como que eu sei disso?
Bom, aqui é simples, eu comecei do 1 e estou indo de 4 em 4, então quando eu dividir 2016, que é ali o meu final, por 4, né? Onde é que eu termino aqui? Vamos entender isso, ó. 20 dividido por 4 dá 5, não sobra, baixo 1, 1 é pouco, então coloca 0 aqui, baixo 6, 16 dá 4 e não sobra. O que é que isso significa? Que eu vou repetir essa sequência exatamente 504 vezes, essa sequência, ó, 3971, 3971, 3971, até eu chegar em 3 elevado a 2016, ela vai se repetir 504 vezes. E depois que ela se repetir 504 vezes, não sobra nenhuma. Ou seja, ela termina no final, porque não sobra. Então, se ela termina no final, o meu último algarismo, então, é 0, porque 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. E aí a minha resposta é a letra A para esse algarismo das unidades. Uma questão assim, bem interessante, tá? Razoavelmente tranquila de você fazer. Dá uma olhada com mais amor para essa questão. Uma questão muito legal de se entender. Nós vamos fazer outra aí. Uma outra questão bem interessante aqui, essa questão 8 diz: chamamos de último algarismo de um número como o algarismo mais à direita. A gente sabe disso, bem simples, né? Por exemplo, o último algarismo de 2014 é o algarismo 4. Então, o último algarismo é o algarismo que fica mais à direita. Como a gente viu na questão anterior, o último algarismo é o algarismo das unidades. Essa questão é uma outra questão da OBMAP, tá? Ela diz: qual o último algarismo de 11 elevado a 11? Qual o último algarismo de 9 elevado a 9 e de 7 elevado a 90? E por último, qual o último algarismo de 2016 elevado a 2016? Bom, vamos dar uma olhada nisso. A letra A é bem simples, a letra B também, pelo menos a primeira parte é muito simples. A letra C é mais simples do que as outras. E aí vamos entender principalmente isso daqui. Vamos dar uma olhada como que a gente chega nesses últimos algarismos aí. Então, vamos lá. Na letra A, eu tinha 11 elevado a 11. E eu quero saber quanto dá o último algarismo disso daqui. Basicamente, a gente não tem o que fazer. Vejam só, 11 vezes 11 vezes 11. Eu vou riscar aqui algumas vezes, para a gente ter uma ideia de onde isso daí vai nos levar, até vezes 11. Vejam só, aqui, olhando só esse primeiro fator é 11 elevado a 1, né? Eu tenho algarismo das unidades, estou falando do algarismo das unidades, é 1. Quando eu faço 1 vezes 1, que é o próximo aqui, né? Então, quando eu venho para 11 ao quadrado, eu vou estar fazendo esse 1 daqui, que é o algarismo das unidades, vezes 1 dali, e eu vou ter 1 novamente. E aí eu acho que você já entendeu que quando eu fizer esse 1 vezes 1 ali, eu vou ter 1. E depois 1 vezes 1 dá 1. Como 1 elevado a n, seja qual for o n, sempre dá 1, então isso daqui vai ser congruente a 1, ou seja, vai ter como último algarismo das unidades 1. Matematicamente falando, isso daqui é congruente a 1, módulo 10. Mas isso daqui não é interessante para a gente. O importante é que a gente entenda quanto é esse último algarismo e tenha uma boa consciência de como faz isso. Então, como eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? Porque o que me interessa realmente é o último algarismo, né? Esse que eu estou destacando aqui em cima. Então, quando eu multiplico, isso daqui vai dar sempre 1. Então, aqui a minha resposta é 1. Agora, vamos dar uma olhada na letra B. Na letra B, eu tenho, para começar, 9 elevado a 9. Vem para cá, olha só. 9 elevado a 9,
Vou riscar aqui algumas vezes, é 9 vezes 9 vezes 9. Riscar algumas vezes é importante para você entender de repente qual é o padrão que está por trás daquela coisa ali. Então, aqui eu teria 9 9 vezes. Então vamos entender qual é o padrão aqui. Olha só, 9 elevado a 1, que é o meu primeiro aqui, dá 9. Né? Óbvio. Quando eu vou fazer 9 elevado a 2, então eu vou fazer esse 9 vezes 9. E 9 vezes 9 dá 81, como eu estou interessado só no último algarismo. Então esse último algarismo é 1. Então para 9 elevado a 2 eu tenho 1. 9 elevado a 3 eu vou ter 1 vezes 9. Então 9 elevado a 3 vai me dar como último algarismo 9. Né? Porque é 1 daqui vezes 9. E eu acho que você já entendeu que quando eu for para 9 elevado a 4, eu vou fazer esse 9 anterior vezes 9. E aí vai dar 81, ou seja, vai dar 1. Quando eu for para 9 elevado a 5, eu vou fazer esse 1 vezes 9 e vai dar 9. Então aqui eu criei um padrão com 5, nem precisava disso tudo, mas é muito importante que você tenha um certo padrão, às vezes 3, 4, 5. Quanto mais você tiver, mais fácil vai ficar de você chegar na conclusão em relação ao último algarismo. Então, acredito que você já conseguiu entender. Olha só, quando eu tinha 9 uma vez só, é 9. Quando eu tinha 9 3 vezes, é 9. Quando eu tinha 9 5 vezes, é 9. Você deve ter percebido que quando eu tiver 9 7 vezes vai ser 9, quando eu tiver 9 9 vezes vai ser 9. Ou seja, para uma quantidade ímpar, o meu último algarismo é 9. Para uma quantidade par no expoente, o meu último algarismo é 1. Bem tranquila essa, né? Assim, não tão tranquila quanto a de cima, mas aqui, como a quantidade é ímpar, então eu vou ter para a quantidade ímpar 9, para a quantidade par 1. Então aqui a congruência é com 9, ou seja, o último algarismo é 9. Espero que você tenha conseguido entender isso com tranquilidade. Agora vem para cá, ó. 7 elevado a 90. Dá uma olhada nisso, olha só. 7 elevado a 90, eu vou riscar alguns aqui, é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 novamente, vezes 7. Acredito que já está bom. E até isso daqui completar 90 fatores. E aí eu vou ter o resultado aqui. Eu quero chegar no último algarismo. Bom, vem entender isso daqui então comigo, olha só. Quando eu tenho 7 uma vez só, você está vendo aqui dá 7, né? O que é que vai acontecer quando eu tiver 7 duas vezes? Quando eu tiver 7 duas vezes, eu vou fazer 7, que deu aqui, vezes 7, dá 49. Então, eu vou ter 9. Aí você pode ter pensado que é como a anterior, né? Nem sempre é como a anterior, tá, gente? Alguns padrões, às vezes, se repetem com mais números. Vamos ver aqui o que é que acontece. Bom, o que é que vai acontecer, então, quando eu tiver o 7 no terceiro fator? Eu vou ter esse 9, que deu antes, vezes 7. E aí 9 vezes 7 dá quanto? 63, né? Então eu vou ter um 3 aqui. E quando eu for para o outro 7, ó, eu vou ter 3, que deu aqui, vezes 7, dá quanto? 21. E eu vou seguir, então. Quando eu fizer 21, que deu aqui, eu vou pegar o 1 vezes 7, e aí vou ter 7. 1 vezes 7 dá 7. Acho que você já vai conseguir perceber que a sequência vai se repetir, porque eu vou ter 7 vezes 7. Isso daqui vai dar 49. E depois eu vou ter vezes 7. 9 vezes 7 vai dar 63. E depois eu vou ter vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21. E eu vou ter essa sequência aqui, ó. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Se repetindo. Bom, vamos entender então como que a gente encaixa o 90 aqui nessa coisa, né? Aqui eu tinha, para o expoente 1, vou riscar aqui em cima, tá? Vou fazer um número aleatório, eu não estou
escrevendo que é 7 vezes 7 elevado a 2, por exemplo, quando eu colocar um 2 aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, que quando eu tinha um fator, vou até riscar aqui embaixo, ó. Quando eu tinha um fator só, eu tinha 7, quando eu tinha 2 fatores, eu tinha 9, quando eu tinha 3 fatores, eu tinha 3, quando eu tinha 4 fatores, eu tinha 1. 1, 2, 3, 4. Vai acontecer então, quando eu tiver 5, depois 6, depois 7, depois 8. Ou seja, eu tenho que de 4 em 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois 9, 10, 11, 12, a sequência vai se repetir. Então, essa sequência se repete de 4 em 4, mas aí eu tenho 90. E agora, como que eu interpreto isso? Igual eu interpretei na questão anterior, vejam só. Eu vou pegar 90 e vou dividir, então, como essa sequência se repete de 4 em 4, eu vou dividir ela por 4. 90 dividido por 4, acompanhe aí comigo. 9 por 4 dá 2, sobram 1, acrescento 0. 10 dividido por 4 também dá 2, sobram 2. Tradução, então. Significa que essa minha sequência, 7931, 7931, ela se repete 22 vezes. É isso que significa. Então, essa sequência se repete 22 vezes. E depois que ela se repete 22 vezes, ainda sobram 2. Ou seja, quando ela se repete 22 vezes, eu tenho 4 vezes 22, que dá 88. Tá certo? 4 vezes 22 vai me dar 88. Então, após se repetir 22 vezes, eu parei no expoente 88. E aí sobra o 89 e o 90, que é o que eu quero. Bom, se sobra o 89 e o 90, então, ó, o 89 cai aqui e o 90 cai aqui. Tá certo? Porque vão sobrar 2. A sequência terminou, a sequência termina em 1. E quando ela termina em 1, ela recomeça no 7 e depois no 9. Então, quando ela termina no 88, o que é 88? 7 elevado a 88. Ela terminou com o final 1. Ela recomeça no 89, tendo final 7. 7 elevado a 89 tem final 7. 7 elevado a 90 vai ter final 9, porque é o segundo elemento da sequência. Então, aqui, né, concluindo então a nossa resposta, ficou bem feio isso, mas aí o nosso final, que é o que interessa aqui, é final 9, ou seja, o último algarismo ali, a congruência ali é com 9. Então, aqui, para a gente deixar as respostas, aqui a resposta foi 1, e aqui a resposta foi 9, e depois 9, né? Vamos analisar, então, 2016 elevado a 2016. Essa daqui é mais tranquila. Letra C, eu tenho 2016 elevado a 2016. E aí vamos escrever aqui 2016. Como ela é bem simples de fazer, eu vou escrever umas poucas vezes só. Bom, vamos ver então qual é o último algarismo. Olha só, o último algarismo aqui é 6, né? É o 6 aqui. Como eu vou fazer 6 vezes 6 dá 36. Por que 6 vezes 6? Porque eu vou pegar esse 6 e vou multiplicar pelo último algarismo. 6 vezes 6 dá 36. E aí, quando eu multiplicar 6 vezes 6 de novo, dá 36. Eu não gosto desse número, né? Mas vai dar 6 de novo. E quando eu multiplicar vezes 6, vai dar 36 e vai dar 6 de novo. E quando eu multiplicar pelo 6, vai dar 36, que vai dar 6 de novo. E você já entendeu, né? Não tem muito o que ficar falando aqui. Então, nesse caso, o último algarismo é 6. Respondendo então aqui a pergunta, o último algarismo é 6, como eu mostrei para vocês. Isso daqui vai estar sempre com o final 6. Mais uma questão resolvida, espero que vocês tenham conseguido entender aí numa boa. Vamos ver então essa questão 9. Ela é uma irmã direta daquela letra C da questão anterior.
E o que nós vamos perceber aqui são alguns detalhes que a gente não fala quando a gente está falando de potência de base 5 e depois como isso daqui vai virar uma consequência direta daquela letra C que a gente acabou de ver. Veja só, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Toda vez que eu tenho um número de base 5, o último algarismo dele é 5. Deixa eu mostrar isso para vocês, olha só. 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2 é exatamente esse 5 que deu aqui vezes 5 dá 25, termina em 5. 5 elevado a 3, e aí você já entende numa boa, é esse 5 que deu aqui vezes 5, termina em 5. 5 elevado a 4 é esse 5 que deu aqui vezes 5, termina em 5. Então, como eu comecei falando, né, toda potência de base 5, ela termina em 5, eu estou colocando igual aqui de novo, né, é congruente, ou seja, esse número é congruente com 5 módulo 10, ou seja, o último algarismo dele é 5, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, como isso daqui é 5 mais 1, então eu sei que esse resultado aqui dos primeiros parênteses vai dar 6. Agora, como eu estou interessado de novo só no algarismo das unidades, só no último algarismo, eu só quero saber qual é o algarismo da unidade aqui. Então, isso daqui que está piscando vai me dar exatamente o seguinte. Aqui, ó, pensando nesse próximo, vou colocar aqui o sinal de multiplicação, eu tenho 5, que é o algarismo das unidades, né? 5. 5 mais 1, ou seja, eu vou ter um 6 de novo. 5 elevado a 6, se você entendeu o que eu falei antes, toda a potência de base 5 termina em 5. Então, isso daqui de novo vai ser 5 mais 1, porque eu estou interessado só no algarismo das unidades. Isso daqui dá 6. E de novo, tá? Sem charme nenhum, e eu vou ter 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E isso daqui termina em 6. Então, o algarismo das unidades é 6. Essas questões aí que envolvem potência, em especial quando elas pedem o algarismo das unidades, ou às vezes quando elas pedem o algarismo da dezena, tá? Em algumas questões que a gente fez aqui, dava para calcular o algarismo das dezenas, como naquela primeira, que a base era 3. Essas questões elas são bem interessantes e elas são fáceis de fazer, tá, gente? Questões que vocês devem encontrar aí no futuro, na vida de vocês, porque a tendência é que a educação ela evolua um pouquinho e esses problemas que antes a gente fazia de uma maneira mais fácil, eles se tornem problemas assim, mais pensados, com a característica talvez um pouco mais difícil, mas problemas que ainda assim são simples e que requerem que você tenha um entendimento um pouco melhor do que é matemática e de como as operações matemáticas funcionam. Para a gente finalizar então, uma questão um pouco mais raiz, né? Nessa questão a gente tem os números x, y, 3 e z, formam nessa ordem uma proporção. Então aqui eu tenho números x, y, 3 e z. Eu sei que esses números eles são uma proporção. E aí o que é que eu quero? Eu quero saber, está escrito aqui, ó, é correto afirmar que o produto, esse produto aqui, ó, 9y², então é dele que eu quero saber alguma coisa. Então esse produto aqui, ele vale quanto? É isso que eu quero saber. Vamos ver então para a gente finalizar? Olha só. Uma proporção, ela é uma sequência, né, de números A, B, C e D. A gente estudou isso há um tempo aí, né, nem tem tanto tempo, né, já foi nesse período que a gente está vivendo agora. Então, uma proporção é uma sequência de números A, B, C e D, representada dessa forma. A sobre B é igual a C sobre D, onde o A e o D são os extremos e o B e o C são os meios. Então aqui vale a regra de que A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios.
Então, levando em conta isso, com os números que nós temos, x, y, 3 e z, eu posso escrever então o seguinte, ó, já escrevendo aqui em proporção, na ordem que o problema deu, x está para y, assim como 3 está para z. E aí eu vou aplicar essa propriedade, mas aí eu vou começar pelos meios aqui, pelo 3 e pelo y, porque eu considero que assim vai ser um pouco mais fácil. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes y igual a x vezes z. Bom, e aí eu não cheguei a lugar nenhum, né? Porque o que é que eu quero? Eu quero o valor, aqui, ó, eu quero o valor de 9y ao quadrado. Como que eu vou então chegar no valor de 9y ao quadrado? Eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Eu vou pegar essa igualdade, 3y igual a xz, e vou elevar ao quadrado nos dois lados. Então, elevando ao quadrado nos dois lados, eu vou ter o seguinte, ó, 3y, se eu elevar ao quadrado, vai ser igual a xz, se eu elevar esse xz ao quadrado. E isso daqui é sempre verdadeiro, quer dizer, se você pegar uma igualdade que seja verdadeira, por exemplo, 3 é igual a 3, e você elevar os dois lados ao quadrado, você vai encontrar 3 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Isso daqui é sempre verdade quando você fala de números, né, quaisquer. O problema de fazer isso é que, às vezes, quando a gente tem menos 3 que não é igual a 3, e a gente eleva ao quadrado, dá verdadeiro. Mas se essa igualdade já é verdadeira, como a gente tem aqui, ela já é verdadeira, a gente não vai ter problema de elevar ao quadrado. Esse é o ponto aqui. Então, elevando aqui ao quadrado, eu vou ter o seguinte. 3y ao quadrado vai me dar 9y ao quadrado, que é o que eu estou interessado, 9y ao quadrado. E aqui, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter, separando já, ó, x fica ao quadrado e z fica ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, z ao quadrado. Lembra que quando a gente tem um produto, que a gente eleva esse produto ao quadrado, os expoentes eles se dividem. Ou seja, se eu tiver 2 vezes 3 ao quadrado, eu posso fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É essa propriedadezinha que eu estou aplicando lá no final. E depois a gente pode fazer isso de volta, né? Posso fazer 2 vezes 3, que é 6. E aqui eu ter 6 ao quadrado, que é a mesma coisa daqui, né? 6 ao quadrado. Bom, então aqui a nossa resposta, 9y ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes z ao quadrado. Comentei algumas coisas extras aí, mas é importante para o entendimento da questão. Bom, gente, essas eram as 10 questões de potenciação que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham conseguido gostar da aula também. Se você gostou da aula, deixe um like. A gente se encontra então aí um pouco mais adiante para falar mais de potência, para falar mais de raiz. Nossa próxima aula é sobre raiz. Para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.